VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento: Supermercado Rickli, de coração aberto para atender você. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímula, o shopping da limpeza. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui de novo aqui com o VP News para a gente falar com o pessoal do vôlei. Júnior Maia, João Victor, Cassiele. A gente vai falar um pouquinho aí do Grand Prix de vôlei que acontece neste final de semana aqui em Arapoti. Serão 10 cidades participantes, uma coisa que o pessoal que gosta do vôlei, que curte o vôlei, sonhava em ver acontecer em Arapoti, não é, Júnior? Sim, claro. A gente sempre lutou por isso, sempre brigou por isso, nunca desistimos e estamos aí, vamos pra cima. Bom, pessoal, o João Victor, ele joga profissionalmente, é isso? Sim. Você, hoje, olhando Arapoti, como que você vê a questão do vôlei? Bom, eu acredito que é gostoso saber que a cidade está investindo mais no esporte, está investindo mais no vôlei. A cidade em si é pequena, né? Eu acredito que o mais famoso aqui, o que a galera mais costuma assistir é o futsal. Então ver que o vôlei está crescendo é uma coisa gostosa, é gratificante saber isso. Até porque, quem sabe, podem sair outros futuros atletas profissionais como eu. Cassiele, a equipe feminina, segundo o que a organização me falou, foi convidada. O que você pode falar, qual a expectativa da equipe de vocês e o que você pode falar assim dos adversários? Olha, a expectativa é grande, porque são praticamente 20 anos de início que nós estamos aí, 20 anos de Júnior Maia, digamos assim, no vôlei. E é um orgulho muito grande, é uma sensação assim que não tem como explicar, porque depois de 20 anos a gente não imaginava que isso poderia acontecer, né? E de repente estamos aí, né? Aconteceu, deu um início há 20 anos atrás e hoje nós estamos aqui defendendo Arapoti. Vamos, Arapoti! Os adversários que venham, só isso. Júnior, fala pra gente aí agora como que tá a equipe masculina aí de Arapoti. Tá preparada para enfrentar, porque o Grand Prix aí da MCG não é brincadeira não. Eu já acompanhei em outros anos aí, em outra cidade, e não é brincadeira. Bom, a nossa equipe, ela é forte, bem forte. E nós temos o reforço aqui. Também, que é daqui, quis brigar por aqui, lutar pelo vôlei daqui. Nós temos uma equipe construída, tá treinada e pronta para defender o nome da cidade. Só. Júnior, assim, como a Cassiele falou, 20 anos aí aguardando. Como que você enxerga hoje a estrutura do vôlei para vocês disputar esse Grand Prix? A estrutura em todos, ginásio, aí o que foi fornecido de estrutura para vocês? Antes de mais nada, eu quero agradecer a prefeitura porque quando eu tive uma oportunidade de conversar com o Riva, com o Irani, nós conversamos sobre questão de estrutura. E nós estamos preparados para receber as outras equipes, né, para jogar nas quadras que foram nomeadas para sediar os jogos. Então, nós estamos preparados, com a estrutura, tá fechado. Aí os jogos vão acontecer lá no ginásio Esportes do Tacílio de Souza, o Bigodão, sim, no ginásio da Capal e lá na quadra do CESP, é isso? Isso. A quadra do CESP é nova, a quadra do Refúgio, que é da Capal, foi reformada, tá lindo lá. O ginásio Tacílio de Souza tá bem estruturado e pronto para receber tanto equipes quanto a população que precisa
é o nosso 8º jogador participar. João Vitor, você joga fora. Assim, fala para a população aí onde você joga e quanto tempo faz que você saiu da Arapoti. Bom, para começar, eu nasci aqui em Arapoti, mas já com um ano e meio de idade mais ou menos, já fui embora. Então eu não cresci aqui. Claro, sempre voltava, minha família é daqui, mas eu não cresci aqui. Eu e minha mãe, a gente foi para Curitiba e foi lá que eu comecei a jogar aos 12 anos. 12 anos de idade eu comecei a jogar vôlei lá. E, bom, eu não comecei pensando em virar um atleta profissional. Eu queria fazer alguma coisa na minha vida e foi fluindo, foi dando certo, né? Graças a Deus. E, bom, eu joguei em Curitiba até 2020, onde eu tive uma oportunidade de ir para São Paulo jogar pelo Pinheiros. Infelizmente teve a pandemia, né? Acabou muita coisa mudando, não deu certo. Logo após o Pinheiros eu consegui a oportunidade de jogar no Minas, jogar pelo Minas, um clube onde eu aprendi muita coisa. Realmente conheci o universo profissional, né? Porque às vezes a gente não tem noção do que é o mundo profissional em si, né? Eu fui conhecer a grandiosidade que é isso no Minas. E depois do Minas, na metade mais ou menos de 2022, eu fui para São José dos Campos jogar antigamente era Farmacon de vôlei. A última temporada foi o Viapol, em São José dos Campos. João Vitor, você acredita que a realização aí desses eventos, desse Grand Prix aqui em Arapoti, pode aparecer novos jogadores para jogar profissionalmente? Com certeza. Talvez profissionalmente eu acho que é muito complicado, o ramo do esporte é difícil pra caramba, mas isso incentiva. As pessoas que assistem, que podem ir assistir os jogos, que isso interessa, isso incentiva as pessoas a conhecer mais o esporte, até mesmo querer jogar. Arapoti, por enquanto, ainda tem um pouco investimento em relação a isso, mas está melhorando, já vem melhorando. Então eu acredito sim que isso pode influenciar em muita coisa, pode ajudar muita coisa. Crianças, principalmente, que têm interesse, que gostam, vão atrás, se interessem pelo esporte porque essa é a idade de começar, quanto mais cedo melhor. Mas a princípio eu acredito que isso pode incentivar muito a cidade a acolher mais o esporte. Cassiele, assim, como que você avalia, o que mais te motiva a seguir no esporte mesmo diante aí dos desafios? Lógico, além de todos os desafios que a gente já conhece, ainda para as mulheres às vezes é mais difícil. É mais difícil, mas é só um pouquinho. Querendo, o esporte é uma coisa de paixão. Como eu disse, são mais de 20 anos, então é paixão. Indiferente da dificuldade, a gente vai seguir. Aquele que ama o esporte, ele vai seguir, de um jeito ou de outro. E o vôlei hoje vem crescendo em Arapoti. E a gente fica muito feliz e muito orgulhoso com isso. A gente fica feliz pelo Júnior estar tomando iniciativa, estar à frente de tudo. Isso é muito importante. O João Vitor hoje, com seus 20 aninhos, mas de uma certa forma ele saiu daqui. Porque quando ele saiu daqui, eu jogava vôlei. Eu ainda jogava, eu ainda defendia Arapoti. Eu jogava por Arapoti. E isso é uma coisa que não sai da gente. Vai seguir pro resto da vida. E olha aí, ó, tá continuando. Então, assim, é de geração em geração e o esporte fica. Júnior, agora fala pra gente aí quais são os pontos fortes aí da equipe de Arapoti e no que vocês ainda estão buscando evoluir. Bom, nosso ponto forte maior é sediar os jogos, jogar em casa. O jogar em casa é o ponto mais forte. Poder também acolher todas as equipes, todas as cidades. Tá à frente da modalidade que é o que a gente gosta. Sem demagogia nenhuma. O vôlei, pra mim, pros dois, que nós dois jogamos juntos há muitos anos atrás. João, consequência de todo o trabalho efetuado por nós. Então, o nosso ponto forte maior é sediar a primeira etapa. E o segundo ponto mais forte é
nós sermos uma família. Família vôlei. É gostar da modalidade, é não desistir nunca. É só isso. Esse é o ponto os 2 pontos mais fortes. E aí, agora sim, qual a importância desse evento, assim, não para vocês, para a cidade, para aquelas pessoas que muitas vezes têm condições, mas não praticam? A importância maior é que existem pessoas que estão dentro do município, não sabem que existem os horários, não sabem que nós temos a escolinha de vôlei, não sabem que os horários do vôlei é para toda a população que gosta do esporte. Não interessa se joga vôlei, se joga só futsal, se joga só futebol, se joga basquete, se joga tênis, é o vôlei. É para jogar todo mundo. É para aprender que gostei, vou participar, a população não sabe dos horários? Não sabe. Vai saber agora. Está sabendo já. E isso não para que as crianças, isso também é para as crianças, não é só para adulto. É para as crianças. As crianças precisam crescer assim como nós crescemos jogando. As crianças terem disciplina, porque o esporte traz disciplina para tudo, para não deixar as crianças na rua, para tirar de todo o mal que pode acontecer com elas. É isso. Assim, muitas vezes, lógico, a gente sempre, como você falou lá no começo, a gente fala em esporte, aquilo vem na cabeça, tanto o futebol de campo ou o futsal. Assim, o vôlei, aqui em Arapoti principalmente, eu não estou dizendo que ele não existe, mas muito pouco difundido. É isso que precisa mudar. Eu vou lhe explicar o porquê que ele é difundido. Nós participamos das nossas recreações. Vamos falar sobre essa palavra. As noites. Nós somos 148 atletas praticantes de vôlei. Isso inclui mulheres, adolescentes, crianças e afins. Porém, a modalidade não é reconhecida. Por quê? O foco maior é o futsal. Isso não é só aqui. Isso que eu ia falar, no Brasil inteiro. Tanto que o vôlei não aparece nem na Globo. Se não tiver Olimpíadas, se não for Olimpíadas, se não for Olimpíadas. Porque a única vez que o vôlei tem chance de aparecer na Globo, que é a rede nacional, é nas Olimpíadas. Apenas nas Olimpíadas. Tem a Superliga, né? Tem a Superliga, Copa Brasil, a Copa Brasil. Supercopa, várias Pois coisas. Tem várias vezes que o jogo de vôlei podia aparecer. Porém, o foco maior. Devido ao Brasil ser o país do futebol. É só por causa Não tem o disso. que fazer. É questão de estímulo, né? O estímulo de você... você vai na rua, você vê criança com uma bola de futebol, jogando, brincando. É difícil você ver um grupinho ali na rua com uma rede montada e jogando vôlei. O estímulo no Brasil é completamente diferente. Isso é uma coisa que basicamente todos os amantes de voleibol do Brasil lutam a favor disso, lutam por isso, por querer mais do esporte, querer mais do estímulo. E quanto mais aparece, mais vai estimular, mais pessoas vão aparecer. Cassiele, o que você pode falar sobre isso? Não, eu concordo com eles. É pouco divulgado. Eu lembro até quando foi mesmo pra gente incentivar o próprio João Vitor, né? O pensamento era o que ele vai fazer, para onde ele vai, como vai ser. Por mais que eu jogava vôlei, eu também desconhecia muito as oportunidades por fora. Então eu fui começar a conhecer mais mesmo depois que ele se encaminhou. E aí ele foi me apresentando mais o mercado aí, né? Não sei se assim eu posso dizer, mas
as oportunidades, e tem bastante, viu? De uma certa forma tem bastante, elas só não são divulgadas. João Vitor, o que você poderia deixar aí para a população, para aquelas pessoas, agora falando aí no geral, para a população, aquelas pessoas, assim como eu já falei pro Júnior, que querem participar do vôlei, mas assim, não encontram. Tem que se esforçar. Esforço eu acho que é a palavra-chave de tudo, na verdade. Tem muita gente que gosta de vôlei, que se interessa, que acompanha, que brinca ali e tal. Também tem a dificuldade do país, o próprio país, o país inteiro. É difícil de conseguir oportunidade, é difícil das pessoas terem o acesso, né? Como eu disse ali, não é igual ao futebol, que o tempo todo tá vendo na rua, tá vendo gente brincando na rua. Infelizmente não é fácil assim. Fora que também o vôlei ele é um esporte que requer muito... Como é que fala? Qual que é a palavra certa? Muita disciplina também. Eu acredito no quesito técnico. Eu acho que o vôlei ele precisa de muito mais técnica mesmo, eu acredito. Muito mais fundamento, essa é a palavra. O vôlei é um esporte um pouquinho mais difícil que o normal, eu acredito. Nunca experimentei em si os outros a fundo, mas eu acho que o vôlei é um esporte muito difícil. E também por isso precisa ainda de mais incentivo e estímulo, né? A princípio, a palavra certa de tudo é o esforço. Quem quer vai atrás, quem quer faz acontecer, independente se tem pouca oportunidade ou não, vai atrás e dá um jeito. Infelizmente tem que ser assim. Cassiele, você, vendo hoje, assim, Arapoti participando aí, porque eu posso falar assim, tranquilamente, acho que se eu vi aí algum torneio de vôlei foi 1 ou 2 vezes em anos, né? Não é assim, esse ano, não. Em anos. Se eu vi 1 ou 2 vezes. E isso também que eu queria até, depois eu vou cobrar do Júnior, por que não é feito aqui, como no salão? Entendi. Por exemplo, segunda é a rodada do campeonato de futebol de salão aqui. Por que na terça não é o do vôlei? Então, é isso que eu queria entender. Por que não existe isso? Eu acho que, olhando assim, por Arapoti, o Júnior vai saber falar melhor que eu, né? Mas assim, olhando por Arapoti, talvez falte um pouquinho mais de consciência de que nós somos capazes. De que Arapoti é capaz, sim. De que Arapoti tem condições, sim. De repente ficou muito tempo apagado, esquecido, né? Talvez também por pensar que não teria condições. Mas hoje, e eu digo isso por anos atrás mesmo, né? Mas hoje isso, graças a Deus, tem mudado. E eu acredito que isso aqui é só o início. Eu tenho certeza disso, que é só o início. Porque eu acredito que muita coisa vem por aí. E que depois desse campeonato... Nossa, nós vamos conhecer muita gente aí, viu? Defendendo a camiseta de Arapoti. Júnior, porque assim, olha, a gente está falando do vôlei e falando do futsal. Mas também eu sei que tem um pessoal que gosta do handebol. Mas não é feito campeonatos, porque o porquê que aparece mais jogadores assim, com melhores jogadores assim, no futebol? Porque isso é feito o tempo todo. Quer dizer, talvez se Arapoti começasse a fazer, lógico, não, mas não tem pessoa suficiente, mas faz em 2, 3, 4 times, né? Aí esses torneios, Sim. Isso poderia aparecer outros. Isso, exatamente. E acontece. Apenas a falta de oportunidade. A palavra é essa. Concordo. Era a falta de oportunidade. Hoje, nós temos a prefeitura que está nos apoiando através do professor Riva, né? Que ele também é do vôlei. Foi nosso professor, inclusive. Foi nosso professor, inclusive. E a falta de oportunidade, talvez isso venha há muito tempo atrás. Teve essa quebra da modalidade. Só foi a quebra da modalidade.
Mas a gente vem com tudo. A gente tá voltando e vai dar super, super certo. Isso aí. Posso só argumentar? Pode. Há 20 anos atrás, eu insisto no 20 anos porque foi há 20 anos atrás que aconteceu essa oportunidade. Eu desconhecia o vôlei também. E eu era uma criança. E eu fiquei boba em saber que iria ter a oportunidade do vôlei em Arapoti. Eu comecei na escola. E eu joguei alguns anos, né, pela escola, joguei por Arapoti. E, como eu disse, eu fui embora, mas hoje está aqui, ó, um fruto dessa oportunidade, de 20 anos atrás. Não dada em Arapoti. Exato. Não dada em Arapoti. Foi embora, foi dada a oportunidade, está onde está, devido à oportunidade cedida a ele. Se não tiver oportunidade, não vai chegar a lugar nenhum. Voltando a falar do futebol de salão, eu comecei a acompanhar os jogos aí. Muito bacana, né? Né? E assim, você não via as mulheres jogando. Na segunda-feira teve um jogo, né, Júnior? Teve. Assim, de respeito, de você, sabe, um jogo muito legal, pegado. As meninas quase saindo. As meninas quase saindo no tapa lá na rivalidade. Então, é isso que eu acho que falta a se fazer também com o vôlei, né, o handebol, enfim, com os esportes, né, da oportunidade. Porque nesse campeonato aí de salão, o Riva deu oportunidade para as meninas também. João Vitor, mais alguma coisa que você queira deixar? Para deixar vocês ir treinar, né? O pessoal do Riva tem treino hoje. Se for para ficar nas conversas... Conversa, isso mesmo. Acho que a última coisa que eu devo dizer é o seguinte, para quem tem interesse, ou até que não tenha, mas que não tenha nada para fazer no sábado, sábado às 4h15, se não me engano, né? 4h15, acredito que nós estaremos em quadra, sábado, às 2 horas, né? Sábado agora, dia 10, né? Dia 10 de maio. Às 2 horas e depois às 4h15 a gente vai estar em quadra. Quem quiser acompanhar, quem quiser conhecer o vôlei, apareçam, assistam e vai que ganha o coração de vocês também. Vambora, pessoal! Bora! Nós temos o nosso primeiro jogo. Quem gosta de acordar cedo no sábado, que não tem nada pra fazer, nosso primeiro jogo é 8h15 da manhã. E o jogo bom. Vem, é o jogo mais pegado, acredito. Cassiane, mais alguma coisa? Não, eu só quero assim, pessoal, vambora. Acredita em você mesmo. É o que o João Vitor disse, né? Vontade, às vezes não tem vontade, mas vá, é muito importante para a saúde. Esporte é sempre importante. Então, tenta, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Vambora. Ó, sábado vamos estar lá, hein? Júnior? Vem! Então, olha, só vou deixar aqui, né? Como o Júnior já falou, vou deixar aqui um agradecimento também à prefeitura, né? Porque, como eu falei, eu, sinceramente, se vi, foi... Às vezes faziam aí um torneio de trinca, não é? Lá na areia, mas assim, uma coisa muito difícil, né? E a realização aí desse Grand Prix aí do voleibol em Arapoti só foi possível, como o Júnior falou, por causa da prefeitura, né? Está ali dando esse apoio. O suporte aí pra nós. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Como que você vai trazer 10 equipes aqui para Arapoti se não tiver um suporte? Como que você vai fazer com uma alimentação e tudo para essas equipes? Então, graças aí ao professor Riva e à prefeitura, está saindo, tomara que vocês cheguem lá. Ser o campeão, eu sempre falo assim no futebol, é uma outra história, porque às vezes chega lá uma bola e acabou. Mas que vocês consigam fazer um excelente campeonato, um excelente torneio. Tenho certeza que vai acontecer. Vai dar tudo certo. Valeu, moçada. Obrigado. Obrigado, aquele abraço. VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você.
Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímula, o shopping da limpeza.